Obrigado, Rafael. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Maravilha, né? Bom estarmos nesta noite, mais uma vez reunidos na casa do nosso Senhor Jesus, para juntos adorarmos a Ele e aprendermos na Sua palavra. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 17, assim que você encontrar, se possível, colocar-se em pé. Após a leitura, nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus, pedindo a Ele que continue falando conosco, né, irmãos? Êxodo, capítulo de número 17. Nós vamos ler do versículo de número 19 Perdão, irmãos, é 18. Pois falei 17, mas é 18, irmãos, perdão. Obrigado, viu, Capítulo 18, a partir do versículo de número 19. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim: ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os seus estatutos e as leis. Faze-lhes saber o caminho em que deve andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e estabeleça-os sobre eles como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então suportar. Assim também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Amém? Vamos orar, irmãos? O pastor Rafael pediu aqui o Zé Rodrigues, para orar pela irmã Luzia e sua família. Eles não estão passando muito bem de saúde, Eu acredito que muitos dos irmãos já sabem a causa e contam com as nossas orações, para que Deus ele possa repreender a enfermidade, a doença, e eles está conosco aqui, breve novamente, adorando ao Senhor. Então, nas vossas orações em particular, lembrem deles, não cessem de orar por eles, e Deus vai assim dar graça. Nesta oração, nós vamos pedir ao Senhor que fale conosco, que nos dê a sua graça, o seu discernimento, que nós possamos ser abençoados pela palavra dele nesta noite. Vamos orar? Grande Deus e Pai, meu Deus, eu agradeço ao Senhor por estarmos em Tua casa. Te agradeço, ó Deus, pela minha vida e pela vida, Senhor, de cada um dos que aqui estão. É o Senhor, meu Deus. E se não fosse o Senhor em nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Agora, meu Deus, mediante a Tua palavra, fale conosco, Senhor, nesta noite. O Senhor nos conceda o discernimento, ó Pai, para que ouvindo a Tua palavra, nós possamos, ó Deus, compreendê-la, e que ela seja bênção, ó Deus, em nossas vidas, trazendo assim, ó Deus, edificação a cada um de nós. Usa-me, Senhor, nesta noite, com graça, a fim de que aquilo que o Senhor colocou, ó Deus, em o meu coração, e já há alguns dias, tenho eu me dedicado, ó Deus, em preparar esta mensagem, que eu consiga compartilhar com os que aqui estão, de forma clara, Senhor. Meu Deus, repreenda neste momento
toda oposição, ó Deus, à tua palavra, que nada e nem ninguém, ó Deus, seja neste mundo físico ou no espiritual, venha nos impedir, venha nos prejudicar, impor-se, ó Deus, a tua palavra aos nossos ouvidos, mas que nós possamos assim voltar a nossa atenção a ti, e pela sua palavra sim, ó Deus, sermos alegrados no Senhor. Esta é a minha oração, ó Pai, agradecido ao Senhor por aqui está aí todo este povo comigo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, queridos. Nós vamos começar na figura de número 2, pois a primeira imagem aí, ela traz o texto bíblico que nós lemos, e o título dele, que é o conselho de Jetro ao seu genro, Moisés, mediante a sua liderança. E eu quero falar um pouquinho, antes de entrarmos dentro do assunto em si, deste texto, para que nós possamos, a partir de então, iniciar com a nossa temática nesta noite. No texto do capítulo 18, o sogro de Moisés, Jetro, vai visitá-lo. Ao ouvir falar, de tudo que Deus havia feito a ele, Moisés, e ao povo de Israel, Jetro então pega a sua esposa, a esposa de Moisés, os seus 2 filhos, e vai então ter pessoalmente com Moisés. Moisés vai recebê-lo com muita alegria e vai começar a relatar, a contar para Jetro tudo que Deus fez por amor ao seu povo, através da vida dele, a vida de Moisés, de Arão, ao povo de Israel, livrando eles ali da escravidão, do Egito. Jetro, ouvindo isto, vai oferecer holocausto ao Senhor. Os anciãos de Israel vão se reunir a eles vão ter então ali um momento de comunhão, alimentando, comendo pães juntos e conversando. E no dia seguinte, Moisés ele vai se colocar às suas atividades normais, digamos assim, como líder do povo. Moisés ele vai se assentar para julgar o povo, e Jetro, o seu sogro, vai ficar observando a atitude, o comportamento de Moisés. E Jetro, queridos, ele vai perceber que a forma com que Moisés ele estava conduzindo aquela sua função, a função de julgar o povo, ela não era uma forma ideal, ela não era uma forma boa para o próprio Moisés, como também para o próprio povo. E então, observando isso, Jetro ele vai começar a aconselhar, ele vai aconselhar a Moisés, e aí nós entramos nos versículos que nós lemos. Jetro ele vai começar a aconselhar a Moisés, para que ele então mude esta sua forma de liderar o povo, passando assim, como no texto que nós lemos diz, e nós vimos isto, colocar auxiliares junto a ele nesta função de julgar ao povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, auxiliares que iriam ajudá-lo nesta função da sua liderança, a função de julgar o povo. Isto tem um nome, popularmente hoje chamado de liderança compartilhada. A liderança a qual o líder ele compartilha ela. E é sobre isso que eu quero, através, ou a partir deste texto, convidar os irmãos para nós meditarmos. Porque esta é a forma de liderança que o nosso ministério ele usa. Nós temos em o nosso ministério essa liderança, a liderança compartilhada. E compreender como funciona, ou pelo menos como deveria funcionar esta forma, este estilo de liderança, a liderança compartilhada, isso deve nos motivar
tanto aos líderes, aqueles que têm um encargo, quanto aos liderados, motivar-nos ao que? A cooperação. Eu sei e eu louvo a Deus, irmãos, porque aqui nesta congregação nós temos bons cooperadores, nós temos a boa cooperação, dos irmãos, mas estudando a palavra do Senhor, e nesse caso sobre este assunto da liderança compartilhada, que é a liderança que utilizamos, eu espero, que nós possamos ser ainda mais motivados a cooperarmos ainda mais. Pastor Romário, o senhor está dizendo que nós precisamos cooperar melhor. Irmãos, se nós formos entender bem, esse sentido, a cada dia nós precisamos melhorar na presença do Senhor. A cada dia, eu, você, nós precisamos estar na obra, no reino, melhores do que ontem. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que este é o propósito de Deus conosco. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer que Deus ele levantou homens para o ministério, para que a igreja, o corpo de Cristo, ele fosse aperfeiçoado. Então o propósito de Deus conosco é este, é o que? É o aperfeiçoamento. E este aperfeiçoamento ele é contínuo. Então nesse sentido do tema que nós vamos iniciar hoje, a liderança compartilhada, o propósito, o objetivo nosso com esta palavra é que nós venhamos ser ainda mais motivados a sermos melhores cooperadores do que o que já temos sido. E aí, irmãos, raciocine comigo. Se cooperando como nós temos cooperado, temos recebido sobre nós, irmãos, a bênção de Deus, e a gente tem visto isso. Imagina se nós buscar melhorar ainda, se nós buscar ainda nos aperfeiçoar mais nesse nosso servir a Deus, com certeza maiores bênçãos ainda virão sobre as nossas vidas. Então este é o propósito, este é o objetivo. E aí, como na figura de número 2 que os irmãos têm aí, eu sinalizei aí 3 pontos básicos, pelo menos, que eu quero tentar trazer aqui aos irmãos com este estudo. O primeiro, o que é a liderança compartilhada? Eu quero, nesse estudo de hoje, falar um pouco, definindo, explicando o que é esta liderança compartilhada, esta liderança que nós temos em o nosso ministério. E quarta-feira que vem, falar aí sobre os outros, que são quais os principais benefícios desta liderança e onde entra eu, você, onde entra cada um de nós nessa liderança compartilhada. Todos nós, viu? Não é só quem tem um cargo, uma função, todos nós entramos como uma participação nesta liderança. O nosso ministério, ele é um ministério onde todos, irmãos, todos os membros, de certa forma, participam da liderança. Viu? E nós vamos ver isso melhor mais para frente. A figura de número 2, a segunda imagem aí, traz o primeiro ponto, que é o que é a liderança compartilhada. O que é essa liderança? O que é essa liderança que Jetro aconselhou a Moisés para que adotasse? A liderança compartilhada é a liderança cujo líder, ele se dispõe, ele conta com o auxílio de outras pessoas. É a liderança cujo líder se dispõe de auxiliares para o ajudarem, ou o ajudar, no exercício da sua função. Então veja que esta é a nossa liderança.
De certa forma, todos nós temos um superior, né? Mas vamos tentar concentrar aqui na nossa congregação para a gente entender melhor. Eu estou aqui, né, diante dos irmãos, na condição de um pastor de vocês, de um líder de vocês. Mas eu não estou aqui exercendo esta liderança sozinho. Eu tenho junto a mim, e eu conto com estes auxiliares, líderes de departamentos, como os departamentos de conjunto, missão, escola dominical, que me ajudam, que verdadeiramente me auxiliam nesta questão do pastorado. Esta é a liderança compartilhada. É uma liderança que tem consigo auxiliares, objetivando ser mais leve, não ser penosa, e nós vamos falar melhor sobre isso. Então, a liderança compartilhada, esta liderança que possui auxiliares, é uma liderança que se importa com a ideia e opinião dos seus auxiliares. E aí, irmãos, aqui eu preciso até dizer o seguinte: na verdade, ela precisa da ideia e da opinião dos seus auxiliares. A gente observa, mediante as igrejas que a gente vai passando, a gente sempre percebe uma ou outra pessoa que geralmente não nos procuram para dar ideias, para opinar, geralmente não nos procuram trazendo projetos para o seu departamento, mas auxiliares que ficam ali meio que só esperando pelo pastor. Ele espera o pastor, ele espera o projeto vir do pastor, ele espera a ideia vir do pastor. A ideia da liderança compartilhada não é esta. A ideia da liderança compartilhada não é que o pastor seja aquele pelo qual vai fluir e iniciar e surgir, né, digamos assim, as ideias, os projetos. Mas no fato de que a liderança compartilhada, obrigado, Rafael, pela água, ela valoriza a opinião e a ideia dos auxiliares, é justamente o contrário. É a ideia de que os auxiliares tenham por si a preocupação e a criatividade de buscar projetos, buscar ideias para melhorar no sentido espiritual, no sentido de ganhar almas, no sentido da comunhão, enfim, melhorar o seu departamento. Esta é a ideia da liderança compartilhada. Para que assim o líder, o pastor local, ele possa se voltar, ele possa dedicar uma maior atenção e preocupação às suas funções específicas. Nós vamos falar melhor à frente sobre isso, que nesta liderança compartilhada existem os auxiliares, mas existem as funções que são específicas do pastor. E aí, por isto, existem os auxiliares, para que ele, o líder, o pastor, ele possa de fato se dedicar a estas que seriam então as suas funções específicas. Funções estas que auxiliar nenhum, porque é funções dele, auxiliar nenhum poderá executar. Então a ideia é, na liderança compartilhada, que os auxiliares falem, que os auxiliares tragam ideias, que os auxiliares também tenham esta participação criativa quanto a projetos e a ideias para o bem, para a melhoria do departamento. A liderança compartilhada, ela
busca tomar as decisões em conjunto. Eu procuro, irmãos, sempre atentar a isso. Mais à frente, nessas questões das específicas, nós vamos comentar melhor, mas as decisões no sentido do reino, no sentido da igreja, ao contrário das outras lideranças, como nós temos no trabalho, enfim, aqui, essas decisões, elas precisam ser tomadas em conjunto. O líder, ele não pode exercer a sua liderança na tomada de decisões de forma autônoma. Ele, por si só, tomar as decisões. A ideia da liderança compartilhada é justamente que, diante, dos problemas que precisam e que aparecem e precisam ser solucionados, a ideia de ter auxiliares consigo é justamente o que? Ajuntar esses auxiliares para discutir esses problemas e possíveis formas de solução. Geralmente, nós trazemos uma ideia de solução e expomos aos auxiliares, esperando assim ouvi-los, para que possamos então tomar a devida decisão, aprovar a devida decisão, ou melhorar ela, ou talvez até trocar, talvez a decisão ali que foi apresentada não seria a melhor decisão. E tudo isso, irmãos, diante da oração, diante da busca da direção do Senhor, porque apesar de sermos pastor e de os irmãos, na liderança dos vossos departamentos nos auxiliarem, nós devemos sempre estar na direção, na condução do Senhor. Então, nós não tomamos decisão sem antes orar e buscar de Deus a sua confirmação. Esta é a ideia da liderança compartilhada. Esta é a ideia da liderança que Jetro ele propôs a Moisés. Não lidere sozinho. Coloque auxiliares junto com você. Na figura de número 4 aí, nós temos o que não é a liderança compartilhada. Porque se nós falamos de liderança compartilhada e definimos ela aqui, que é a liderança que conta com auxiliares, logo essa liderança ela não pode ser uma liderança autocrática. O que é uma liderança autocrática? Talvez essa palavra seja um pouco diferente para nós, mas a liderança autocrática é aquela que o líder, ele centraliza a liderança em si. As decisões é ele que toma, é ele que dita as regras, ou seja, o que e como deve ser feito. E apesar de nós termos, irmãos, esse estilo de liderança compartilhada, eu acredito que alguns dos irmãos aqui já tiveram líderes assim. Líderes que era da forma dele que tinha que ser. Líderes que ditavam, não, aqui tem que ser assim. Se não for assim, para mim não dá. E que os auxiliares junto a ele se sentiam o quê? Oprimidos. Porque não adiantava opinar, não adiantava dar ideia. Porque, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, e por isso a importância de ouvir, é que cada igreja, cada congregação, ela é particular. A igreja aqui de Neviana não é igual às outras congregações da qual nós já pastoreamos. Não é. É diferente. E muitas vezes vocês, os auxiliares conosco aqui, que já estão aqui há mais tempo, conhecem bem a igreja. O segundo dirigente, por exemplo, é muito importante na vida do pastor da igreja.
Porque geralmente o segundo dirigente é um membro da igreja. Ele não veio de outro lugar, ele saiu daqui. Ele foi levantado dentre vocês. Então, geralmente, o segundo dirigente, ele conhece bem a igreja, as suas particularidades. E aí, às vezes, o líder chega todo bem intencionado, porque na outra igreja, ele fez isso e aquilo e deu muito certo. Aí ele chega bem intencionado, às vezes, até entusiasmado. Não, lá nós vamos fazer e Deus vai abençoar. Mas aí o segundo dirigente, que conhece bem a igreja, quando ele não é autocrático, quando o pastor não é assim, aquele que é ele quem dita, é ele quem manda, é da forma dele que tem que ser, e ele não ouve ninguém. Quando o pastor não é esse pastor, mas ele ouve, então o segundo dirigente vai chegar e vai dizer: ô pastor, eu acho que aqui isso não vai funcionar, não. Nós até podemos tentar implantar. E por que isso é bom, irmãos? Porque aí o líder que estava todo entusiasmado, todo empolgado, porque lá deu certo, foi uma visão de Deus para ele. E aí ele pensa: eu vou trazer também isso para cá. Ele começa agora a dosar essa sua empolgação, esse entusiasmo, e a considerar a ideia de que pode não dar certo. E isso é muito importante, irmãos, porque às vezes nós enxergamos nos nossos pastores pessoas maiores que nós, pessoas melhores do que nós, e às vezes não conseguimos enxergar ou aceitar que um pastor ele pode se frustrar. Não, pastor não, o pastor ele está na direção de Deus. O pastor ele faz segundo a revelação do Senhor. O pastor ele age. Não, o pastor frustrado. Mas nós não somos melhor do que ninguém, irmãos. Mas quando o pastor ele pensa que e ele exerce esse tipo de liderança, na imagem que vocês têm aí, há até uma figura bem curiosa, digamos assim, líder, com uma cara bem brava, expressão bem ruim, segurando um chicote nas suas mãos, e aqueles que seriam seus auxiliares, com cara de sofrimento, o carregando. O que acontece? Líderes assim, autocráticos, que não ouvem os seus auxiliares, eles podem cair nessa situação, se frustrarem. E nós vamos ler uma referência mais à frente, irmãos, onde Pedro vai dizer justamente isso, que nós devemos apacentar, irmãos, não como tendo domínio do povo de Deus. Esse tipo de líder, este líder autocrático, ele parece que é o dono da igreja, porque ele dita, e muitas vezes, irmãos, ele não é misericordioso. A liderança compartilhada não é assim. A liderança compartilhada não é. O líder autocrático, esse tipo de líder, geralmente ele tende a visar, a visão dele, o objetivo dele, o foco dele é nos objetivos, é nas metas, é nos números. Ele não é pessoal. Está aí na imagem de número 2. Ele é objetivo, ele não é pessoal. O que é ser pessoal? É olhar para as vidas, para as pessoas, é se preocupar com as pessoas. A liderança cristã, irmãos, como toda liderança, ela olha, ela visa alvos, alcançar, sim, mas a liderança cristã, a liderança espiritual, irmãos, acima de tudo, o foco dela é nas vidas. Não importa os números, não importa a quantidade, se não há, irmãos, qualidade. O líder que não tem esta visão, a visão de que na casa do Senhor, na igreja de Deus, deve haver qualidade, é pessoas que se sentem bem acolhidas, assistidas nas suas necessidades,
pessoas que se sentem alimentadas na palavra, pessoas que se sentem bem, e não quantidade de pessoas. A liderança compartilhada é esta, ela se preocupa com as pessoas. É interessante que Jetro, quando ele vai aconselhar Moisés, ele vai aconselhar Moisés justamente dizendo o quê? Você, Moisés, certamente desfalecerá, e contigo este povo. O conselho de Jetro a Moisés, ao observar, não estava nos resultados, mas nas pessoas. A liderança cristã é esta. O nosso foco aqui, irmãos, somos as nossas vidas, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. E muitas vezes, irmãos, quando não é este o foco, batizam-se pessoas despreparadas, colocam pessoas para exercer funções na igreja que não têm chamado para isto. Nós já temos uma dificuldade grande que é em relação ao preparo, né? Nosso ministério não fornece esse preparo devido para os seus auxiliares, os seus cooperadores. E aí, quando o líder, ele não é o líder que olha para as pessoas, que se preocupa com as pessoas, e portanto coloca qualquer um, não é seletivo, e nós vamos falar sobre isso, que a liderança compartilhada ela é seletiva, o povo sofre. E não é este, irmãos, o objetivo, o propósito pelo qual nós temos no nosso ministério esse tipo de liderança. Mas passando à frente aqui, a liderança compartilhada também não é uma liderança liberal. Percebe, irmãos, que são dois extremos. Na liderança compartilhada, o líder não é autônomo, que decide sozinho, autoritário, que dita como tem que ser. Mas o líder também não pode ser liberal, aquele que dá total liberdade aos seus auxiliares. No nosso ministério, irmãos, na nossa congregação, os nossos líderes têm liberdade para trabalhar nos seus departamentos, têm liberdade para tratar os seus liderados, para trabalhar com eles. Porém, esta liberdade, irmãos, ela tem limite. Na liderança liberal, ou líder, né, que é esse líder liberal, ele geralmente é aquele que coloca a pessoa numa função, no seu cargo, e deixa, não acompanha, não aconselha, não instrui. A liderança liberal, e eu coloquei aí nesta figura de número 5, tem de ser aquele líder que dá essa total liberdade e apenas requer resultado. Ele não se preocupa com quais meios, métodos está sendo empregado para que esses resultados aconteçam. Ele simplesmente quer resultados. E a liderança compartilhada, essa liderança cristã, irmãos, que nós temos com os nossos auxiliares, não tem essa ideia. Não tem esta visão, este propósito. Ou seja, eu não dou total liberdade aos meus auxiliares, como nenhum outro pastor o deve dar, esperando apenas que o conjunto, por exemplo, esteja cheio. Não, se o conjunto está cheio, está bom. Não, irmãos, não é assim. Porque aí podemos, por isso que eu disse que é outro extremo, porque aí podemos ter uma congregação onde o conjunto do círculo de oração está cheio, mas está no seu meio irmãs. Eu vou dizer aqui, os irmãos podem, que é isso, pastor? Mas os irmãos entenderam o perigo dessa questão da liberal, de não acompanhar, de não estar junto. Podemos ter no meio desse círculo de oração cheio, irmãs em adultério, irmãs com desavença com a outra irmã. O líder liberal que coloca um auxiliar e fala, fique à vontade, meu filho, eu só quero ver o resultado, corre esse risco. Por quê? Porque se o auxiliar, irmãos, não for uma pessoa de Deus, que vai levar a obra do Senhor com seriedade,
Ele vai fazer vistas grossas a tudo estas coisas. Para quê? Para apresentar resultado. E assim também, irmãos, no sentido regional. O pastor regional, ele não pode ser este líder liberal. Sabe, que dá a nós, líderes de congregação, total liberdade. Trabalha, meu filho, eu só quero ver a igreja cheia. Porque pode acontecer a mesma situação. Uma igreja cheia, mas vazia de salvos, de pessoas que verdadeiramente vão morar nos céus. Então são dois extremos. A liderança compartilhada não é liberal. Ela dá aos seus auxiliares, o líder, o pastor, ele dá aos seus auxiliares alguma certa liberdade, mas não é total. Ele não é aquele que apenas requer os resultados, mas ele é aquele que está junto, é aquele que acompanha, é aquele que auxilia. Interessante, né, irmãos? O pastor auxiliando o seu auxiliar, mas é isso mesmo, porque ele não toma frente. Ele colocou o auxiliar na função e ele não vai tomar a frente daquele departamento, mas ele vai agir como um auxiliador. Por quê? Porque ele vai aconselhar aquele auxiliar que ele tem. Ele vai muitas vezes chamar aquele auxiliar e mostrar ou instruir a ele como que na verdade ele deveria estar fazendo. Este é o líder que tem a sua liderança compartilhada, porém não liberal. E nós vemos que Jetro, quando ele vai aconselhar Moisés, ele vai aconselhar neste sentido, porque Jetro vai dizer: você coloque maiorais, para que eles julguem, e as causas mais graves, eles tragam a você. Ou seja, no conselho de Jetro, Moisés estaria presente com eles, Moisés estaria junto deles, eles não estariam com total liberdade e sem a presença de Moisés no exercício da função de julgar o povo. Na próxima figura, irmãos, nós temos aí algo muito importante aqui, eu vou me deter um pouquinho mais, a respeito dessa liderança compartilhada. Ainda estamos no primeiro ponto, que é o que é a liderança compartilhada. A liderança compartilhada, irmãos, ela é aquela que visa o bem-estar de todos. E aqui talvez você vai se sentir mais encaixado na mensagem, viu? Como assim visa o bem-estar de todos? A liderança compartilhada é aquela, irmãos, que se preocupa com o bem-estar do líder, dos auxiliares e de todo o povo. Na liderança autocrática, o líder não está nem aí para o povo. Ele dita, ele dá as ordens e ele quer o resultado, independente se o povo está sofrendo, gemendo ou não. Não é essa a ideia. O bem-estar do povo e de todos, inclusive do próprio líder, é observado nessa nossa liderança. Aqui, irmãos, entre nós, deve haver uma preocupação sobre como está a minha vida, assim como em todas as congregações. Nesse sentido, geralmente são os auxiliares, né, que vão demonstrar mais presente, mais de perto, esta questão. Os auxiliares devem se preocupar em como está o seu pastor. Eu tenho um livro lá em casa, irmãos, muito interessante. Depois, se um auxiliar quiser aí, o livro chama assim: Seu Pastor, uma espécie em extinção. O livro, né, ele é para auxiliares, ele não é para pastor, ele é para auxiliares. E nesse livro, o escritor ele vai tratar esta questão de que o pastor também precisa ser cuidado, e cuidado pela igreja. É muito interessante o livro. Jetro, quando ele vai falar com Moisés, ele vai aconselhar Moisés nesta ideia, na ideia de que, ouvindo o seu conselho, tanto Moisés quanto todo o povo não viesse a sofrer. Veja que nós lemos, e Jetro vai dizer isso: olha, você vai desfalecer e este povo vai desfalecer com você.
E mais à frente ele vai dizer assim: olha, se você me ouvir e se Deus te mandar, então você subsistirá, ou seja, você vai conseguir permanecer. E este povo vai em paz retornar à sua casa. Então veja que há uma preocupação com o bem-estar tanto do líder quanto do povo. Essa liderança, irmãos, esse nosso estilo de liderança, ao qual nós temos os auxiliares, ao qual a igreja em um todo, ela opina, ela tem voz. Aqui todos têm voz. Todos podem chegar a mim ou ao seu auxiliar no departamento e opinar, e dar uma ideia. E nós temos aqui pessoas que já fizeram isso, que estão me ouvindo e que provavelmente estão lembrando. Eu lembro aquele dia que eu procurei o senhor e eu falei: por que o senhor não faz assim, pastor? Por que o senhor não trabalha assim? Nós temos pessoas, eu louvo a Deus, irmãos, e não são só auxiliares, são pessoas que não têm nenhum cargo de liderança em si, mas que já nos procuraram. Pastor, o senhor já pensou em fazer assim? Por que isso, irmãos? Para que haja esse bem-estar. Quando nós olhamos para a palavra, e eu quero ler com vocês, eu disse que nós iríamos ler essa referência, então, primeira carta de Pedro, já lá no finalzinho do segundo livro, nós vamos lá para o finalzinho da Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo 1 e 2, irmãos. Aos anciãos que estão entre vós, admoesto eu, e sou juntamente com eles ancião e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu quero aqui focar duas palavrinhas. A primeira palavrinha do versículo 2, apacentai, e a expressão tendo cuidado dele. Aqui, irmãos, Pedro está trazendo a orientação em relação à igreja, ao rebanho de Deus. Nós como igreja, nós como rebanhos, precisamos ser apacentados, ser cuidados. Você como membro desta igreja, precisa disso. Você precisa ser apacentado. A ideia do apacentar, domingo, né, o preletor, o irmão Mateus, ele falou aqui sobre a questão do pastor, né? Qual que é a função do pastor? Apacentar a ovelha. E o que significa isso? Significa dar alimentação à ovelha. Por isso lá no salmista ele fala, né? Pastos verdejantes. Significa dar água para que haja hidratação na ovelha. Isso num sentido figurado, no âmbito espiritual nosso. Alimentação é o que? Palavra. Vocês, eu, nós como ovelhas, irmãos, precisamos ser instruídos na palavra. A palavra, irmãos, é o nosso alimento. Haja vista, o próprio Senhor Jesus disse, né? Nem só de pão viverá o homem, fazendo citação do Velho Testamento, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. A palavra de Deus é alimentação para a nossa alma. Uma igreja precisa receber palavra. A gente às vezes, irmãos, vê um ou outro que não gosta. É possível termos aqui no nosso meio nesta noite alguém que esteja achando bem chato esse estudo, porque talvez preferiria ouvir uma palavra fervorosa, né? Onde pudesse falar em línguas. Mas, irmãos, este ensino, o estudo da palavra, ele é necessário.
É este estudo que nos prepara, que nos aperfeiçoa. É necessário. E o líder, ele precisa disso. Ele precisa cuidar, veja a expressão, cuidar bem. Aí é onde entra, irmãos, essa questão dos auxiliares. Eu passei aí uma mensagem de áudio nos grupos de conjuntos, né? Ciclo de oração, adolescentes, jovens. Quem teve a questão de ouvir, né? A atenção de ouvir, ouviu lá que, o que eu disse? Trazendo o porquê desta organização em departamentos. Qual que é o nosso objetivo? Dentre muitos, é justamente garantir a você este cuidado. Ô irmão, veja comigo, dificilmente um pastor sozinho vai conseguir dar a devida atenção, o devido cuidado no sentido, sabe, de ouvir, de aconselhar, de instruir todos os seus membros. E é por isso que há os auxiliares, que devem ser pessoas instruídas, preparadas para quê? Para que você, no departamento a qual você faz parte, você receba essa assistência, este cuidado. Você tem alguém ao qual você possa chegar até ele, até ela, e pedir um conselho, uma orientação. E aí veja o que Jetro orienta Moisés: é as causas difíceis, então traga até a ti. E aquelas, irmãos, mais complexas, então venha a nós. Mas a ideia de termos auxiliares, irmãos, é justamente esta, a ideia de quê? De que todos recebam a devida assistência a qual precisam. Que sejam admoestados, que sejam consolados, que sejam exortados, para que juntos, irmãos, verdadeiramente nós possamos chegar aos céus, à salvação em Cristo Jesus. Este é o propósito. Este é o objetivo de termos esses auxiliares. Então, veja que aqui, na questão deste bem-estar de todos, a liderança compartilhada visa isto. Irmãos, os líderes de departamentos estão aí por você, pensando em você, no seu bem-estar cristão, no seu bem-estar espiritual. Nesse sentido, não só de ouvir e aconselhar, mas eles oram por você, eles intercedem por você, eles jejuam por você. Tivemos aqui na congregação já, irmãos, um exemplo disso. Tivemos dentro de um dos nossos departamentos uma pessoa que se encontrou numa situação bem difícil, mas bem de perto, do lado dela, lá estava o líder dela, mandando mensagem, visitando, orando com ela. É esta a ideia, para que você seja assistido e esteja bem. Mas aí entra o outro lado, o lado de que, para que o pastor também esteja bem. Na figura aí desta imagem que eu enviei aí, de número 6, temos aí uma imagem aí de um, que seria o líder, né? Numa expressão aí meio que de lamento, né? Está se sentindo frustrado. Os seus auxiliares aí numa expressão também de: o que eu posso fazer? A ideia de termos auxiliares é justamente essa, irmãos. Qual? A que o líder não venha se sobrecarregar, a que o líder não venha se frustrar ao se ver incapaz, impossibilitado de atender a todos. Mas quando se tem auxiliares, ele então entende que, apesar de não estar literalmente lá com aquela pessoa, tem alguém que foi levantado por ele ou por outro, mas que está ali exercendo, aconselhando, ajudando, instruindo aquela pessoa. E ou seja, o seu membro está sendo assistido. Essa é a ideia. E eu coloquei aí uma referência, Hebreus capítulo 13, versículo 17, eu gostaria de ler com vocês, aonde o escritor aos Hebreus ele vai dizer o seguinte,
capítulo 13, versículo 17. Eu estou encerrando, irmãos. Viu? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam, referindo-se aos pastores, com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Em um outro ponto, essa questão da liderança compartilhada, visar o bem-estar do pastor, é nesse sentido, de que o pastor, irmãos, ele esteja no exercício da sua função também com alegria, não gemendo, que não seja penoso para nenhum de nós fazer a obra do Senhor. E não será, se nós juntos, irmãos, fizermos. Se nós juntos caminharmos, não será. Com certeza não será. Como não tem sido, né? Mas se cada um levar, Jetro vai concluir as suas palavras a Moisés, dizendo justamente isso: te aliviarão. A ideia é que, tendo todos nós com o ombro, né, debaixo da carga, a ideia é que o peso desta carga, ele não será sentido. Torna-se leve, porque todos estão com o ombro ali, ajudando a levar. E isto porque, irmãos, como eu disse, e nós vamos falar mais à frente, existem as funções específicas do líder. E quando ele não consegue ter nos seus auxiliares o devido apoio, muitas vezes ele deixa aquela função específica sua a desejar. E aí quem sofre, irmãos? A igreja sofre. Nós precisamos nos conscientizar disso, irmãos. De que quando eu não exerço a minha função de auxiliar ao meu líder, eu vou sofrer. A igreja vai sofrer, porque o meu líder estará sobrecarregado e não poderá voltar a sua atenção devida às suas funções específicas. E muitas vezes um irmão com uma causa mais grave poderá não ser assistido porque o pastor está tratando uma causa tão simples que o líder do departamento mesmo podia resolver, enquanto o outro irmão com a causa mais grave está sendo deixado. Por isso precisamos, irmãos, entender isso. A liderança visa o bem-estar de todos, viu? De todos. A última imagem que eu quero tratar com os irmãos aí hoje, irmãos, para a gente encerrar, ainda sobre o que é a liderança compartilhada, vai dizer que a liderança compartilhada não é terceirização. O que significa isso, irmãos? Quando eu terceirizo uma função, significa que eu estou deixando, né, ou colocando alguém para fazer aquilo que eu é que tinha que fazer. O fato de termos auxiliares não significa, irmãos, que eu estou deixando a minha função nas mãos de outros. Mas como Jetro orientou a Moisés, eu estou dividindo e compartilhando uma função com aqueles que podem exercê-la. Nesse sentido, irmãos, a gente precisa lembrar das palavras dos apóstolos em Atos capítulo 6. A igreja começou a crescer, e aí começou a haver uma murmuração, porque as viúvas gregas estavam sentindo-se desprezadas em relação às viúvas judias. As judias eram melhor assistidas e as gregas estavam sendo deixadas de lado. O que os apóstolos vão definir? Eles vão dizer assim, Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 4, eles vão dizer assim, olha, não é razoável que nós deixemos a palavra e a oração e sirvamos as mesas. Mas
vamos estabelecer, levantar homens. E foi aí que surgiram os diáconos. E aí eles vão usar a expressão assim: olha, para este importante negócio. O fato de ser um auxiliar não significa que a sua função não seja importante, irmãos. Na obra do Senhor, no reino de Deus, tudo aquilo que eu e você fazemos, qualquer cargo que eu e você tenhamos, é importante, irmãos. E precisa ser tratado e entendido por mim, por você assim. Você precisa entender que Deus te colocou na função a qual você está, e esta sua função, ela é importante para esta congregação, ela é importante para o reino em um todo, e que portanto deve haver em mim, deve haver em você, deve haver em nós, irmãos, dedicação, zelo, comprometimento. Mas por que eu chamei os irmãos para esta passagem de Atos 6? Porque aqui nós vemos o que? Nós vemos funções específicas e funções secundárias. Não é que o servir à mesa fosse menos importante, como disse, para este importante negócio, era importante. Mas as funções específicas dos apóstolos ali eram o que? A palavra, a oração, ensinar a igreja. É a função específica e principal do líder. Isso não significa que só ele prega. Eu sei que eu às vezes falo demais, né? Mas a gente sempre procura estar ouvindo os nossos irmãos. Por quê? Não significa que só eu tenho que pregar. Mas o ensinamento bíblico, irmãos, ele é de principal responsabilidade minha. Este culto de doutrina na quarta-feira, irmãos, eu sou responsável por nele orientar e instruir os irmãos naqueles assuntos muitas vezes que ninguém quer falar. Eu preciso falar, porque essa é uma função específica minha. E é aqui que eu disse aos irmãos: preparar um estudo não é fácil, não é simples. Quem prega, os irmãos que ministram na escola dominical, os professores sabem o que eu estou falando. Preparar um estudo para estar aqui diante dos irmãos trazendo algo verdadeiramente bíblico, coerente, não falando abobrinha, irmãos, não é simples, não é fácil. Além, obviamente, irmãos, do espiritual, a questão da oração, do buscar de Deus na interpretação, no discernimento, na inspiração, tem um lado intelectual. Ler sobre o assunto, estudar sobre o tema, para trazer aos irmãos, algo verdadeiramente conciso, para verdadeiramente promover um ensinamento aos irmãos. Agora imagina se este líder não tem os seus auxiliares, e aí ele tem que se dedicar também a estas outras coisas que nós chamamos de secundárias, que não são específicas para ele, mas que podem ser compartilhadas com outros. Esta função do preparar o ensino, do se dedicar à palavra, ela será deixada como aquém. Dificilmente o pastor conseguirá preparar como de fato deveria. Portanto, não é terceirizar a sua função, mas é assumir as suas funções objetivas, principais, específicas, e compartilhar com outros aquelas funções secundárias que não demanda especificamente ali o pastor. Na imagem aí dessa figura de número 7, o que nós podemos perceber aí? Em destaque, um bonequinho que seria aí o líder, de braços cruzados e de costas para o grupo, e dentro do grupo, carregando a seta que demonstra aí orientação, direção ao grupo, que seria a função do líder. Então, o que a figura está mostrando é que a liderança compartilhada não é isso. Não é o líder colocar na mão de outro aquilo que é função sua, mas é compartilhar com outros aquelas funções que podem e devem
ser compartilhadas. E aí, por fim, irmãos, nós vemos que o próprio Jetro orientou foi isso a Moisés. Quando ele diz, olha, o que ele diz a Moisés? Ele diz assim, você vai levar diante de Deus a causa do povo. Você vai ensinar o povo, instruir o povo quanto à lei e coloque pessoas para julgá-los. Então há funções específicas de Moisés e há funções que ele poderia compartilhar com outros. Assim é no reino de Deus, assim é entre nós na igreja do Senhor. Quarta-feira que vem, irmãos, nós vamos entrar em um outro ponto, e esse ponto nós vamos deter um pouco nele, que é o ponto em que a liderança compartilhada é seletiva. Ou seja, o líder precisa compartilhar, o líder precisa ter auxiliares, precisa, mas não é qualquer um. Não é qualquer auxiliar. Então, de forma que eu preciso ter auxiliar, mas esses auxiliares precisam ser bem escolhidos. E, obviamente, escolhidos segundo inspiração divina e obedecendo aí às conformidades bíblicas. Na palavra de Deus, irmãos, nós temos uma série de recomendações quanto a trabalhadores do reino. Recomendações para o bispo, recomendações para os diáconos, que devem ser por nós observadas. Então eu prefiro não ter um auxiliar em uma determinada área, igual nós temos, por exemplo, permita-me citar aqui o nosso irmão João Batista em missões sozinho, mas eu prefiro ter ele sozinho do que colocar ao lado dele uma pessoa que não seja apropriada para estar ali. Ou seja, colocar apenas pela necessidade. Eu sei que é difícil, a gente ajuda, a igreja ajuda, mas a liderança, irmãos, compartilhada, ela é seletiva, ela precisa ser. Então, nesse sentido, na quarta-feira que vem, nós vamos falar um pouco sobre isso. E aqui nós vamos falar um pouco também sobre a questão de sentirmos-nos honrados em termos sido, selecionados para exercer a função que exercemos. Nós veremos que precisamos sentir assim também, viu? Deus abençoe os irmãos, e a partir de quarta-feira nós vamos trazer um pouco mais o sentido global da igreja. Hoje falamos bem mais voltado aos auxiliares em si. Eu preciso que todos entendam isso. Você tem liberdade, mas não tem total. É importante que haja entre nós, irmãos, comunicação, respeito, e até você, na sua liderança do departamento, não exerça ela sozinho. Ouça os seus liderados. Valorize a opinião deles. Não trabalhe sozinho. Não seja um ditador na sua. Às vezes o pastor não é, mas o líder do departamento é. Não é assim. Espero que nós tenhamos aprendido e que possamos guardar essa palavra.